Eu adoro que a internet, ela descobre hacks dos anos 80 e aí ela acha que tá descobrindo o mundo. Você que é aí uma pessoa dos anos 90, 80 e que hoje em dia tá usando a internet e que acompanha pessoas que falam muito bem sobre cosméticos, né? Como a nossa Queen, Vanessa Rosan, né? Você sabe que eu e Vanessa, a gente tem uma amizade que transcende os cosméticos e as tretas. A gente troca áudio todo dia, a gente fala umas besteiras assim imensas um pro outro. Vanessa é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que tem um coração imenso, mas também, olha, Vanessa, te falar aqui, tá? Para de sofrer por ficante, tá? Assim, por nada, assim, tá? Amiga, por favor, né? Pra quem não tá entendendo nada, tem um vídeo da UOL que a Vanessa fez sobre usar leite de magnésia. Recomendo que vocês vão lá assistir esse vídeo para entender o contexto de tudo que eu falei antes aqui. Mas uma coisa muito legal nesse vídeo foi que ali, depois que ela conversou sobre isso e explicou um pouquinho sobre por que usar o leite de magnésia como um primer pode não ser uma boa solução em longo prazo, muitas pessoas me perguntaram assim: Vitor, mas eu uso como desodorante, a minha avó usava como desodorante, como que é? Dá para usar como desodorante? E nesse vídeo eu vou trabalhar um pouco a ideia com vocês do que é o leite de magnésia, mas eu vou trabalhar uma ideia para vocês entenderem o que é pH. E eu acho que é o mais importante porque pH é uma coisa que assim parece quase como se fosse um ativo cosmético, tipo uma vitamina C. E pH nada mais é do que uma escala logarítmica para a gente medir solução aquosa, né? Uma solução de água, né? Alguma coisa que você coloca em água e faz ali uma solução, uma bruxaria, né? Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Se aquela bruxaria ali, ela é mais ácida, neutra ou básica. O leite de magnésio nada mais é do que uma suspensão aquosa de hidróxido de magnésio. Sempre que a gente tiver o hidróxido ele é o oposto do ácido. Vamos pensar assim que fica mais fácil para vocês entenderem. E esse hidróxido, ele vai liberar o que a gente chama de OH quando estiver em solução. Então vamos lá, vamos pensar comigo. O que é a água? A água é H2O, né? De uma forma bem ligeira, eu não vou falar muito sobre a protonação na água. Então galera aí que é das ciências, só para ficar fácil para quem não é das ciências, tá? Então vocês vão me dar a liberdade poética de falar de uma forma assim, que a água a gente poderia dividir em H+ e OH-. Não é bem assim que acontece, mas só para vocês entenderem, tá? E aí, como esse magnésio ele vai liberar esse OH-, você entende que é uma partezinha aqui do que a gente está falando da água. Então é por isso que a gente precisa de uma solução aquosa, tá? Vocês estão chegando, estão conseguindo me seguir aqui, né? Essa quantidade de H+ vai dizer o quão ácida é essa solução, dessa bruxaria que você está fazendo. A quantidade de OH-, em contrapartida, vai ter uma relação com se é básica ou não. Só que existe um equilíbrio entre os dois. Então a gente pode usar só uma das duas para conseguir criar uma escala. Existe uma escala de basicidade? Existe, mas a gente usa hoje em dia a escala da quantidade de H+. Mas veja, não quer dizer que não exista a relação entre o H+ e o OH-. Eles estão em equilíbrio. Então, se você tem mais OH+, você vai ter menos OH-. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? É isso. Só que para a gente fazer isso, essa escala, ela é o pH. pH é a escala logarítmica da concentração de H+. Mas o que é uma escala logarítmica, Vitor? O que é isso? O que você está querendo falar para mim aqui? Eu não entendo essas coisas. Tudo bem, você não deveria entender, você não trabalha com isso, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você tem uma solução que fala que o pH é 3 e você tem uma solução que o pH é 5. A solução de pH 3, ela é 100 vezes mais ácida do que a de pH 5. Mas, Vitor, você não falou que é uma escala de concentração de H+? Sim, é uma escala logarítmica da concentração de H+, onde do pH muito mais baixo ali em 1, você tem uma grande quantidade de H+, baixa quantidade de OH-. pH 14, você vai ter então um H+ muito baixo e um OH- muito alto. Entende? E aí essa escala ela não é linear, ela é logarítmica, então ela vai fazer uma curva diferente. Fazendo essa curva diferente, fica fácil de você entender que uma variação de pH
ela é muito dramática. Então, o pH 5 para 6 é uma variação de 10 vezes, pelo menos. Estão entendendo onde eu quero chegar? Cada aumentinho em um número é 10 vezes na concentração. Agora vamos pensar na pele e vamos pensar no leite de magnésia. O pH do leite de magnésia é 10. Ele é básico para um caramba, tá? O neutro sempre vai estar em 7. No 7 você vai ter mais ou menos a mesma concentração de H+, e OH-. Então você tem um pH 10, você tem uma solução que tem muito mais OH- do que H+. E aí que tá o rolê. A nossa pele está sempre em torno de 4,5 a 5,5. Vamos usar 5 para vocês entenderem. De 5 a 10 são 100 mil vezes de diferença na concentração de H+, e OH- aqui na situação que a gente está falando. Então, o que a gente está falando é, basicamente, que a gente está usando algo que é 100 mil vezes diferente. É muito. Mas, Vitor, eu vi que alguns sabonetes, eles têm um pH às vezes mais alto mesmo, 8 por aí. Tudo bem, existe de fato isso. Só que a gente tem que entender que sabonete é um produto de contato ligeiro e ele vai ser diluído. Então, quando você vai usar o seu sabonete, você vai colocar água. Então, você já vai diluir. Então, esse pH que está ali é muito mais para uma estabilização transitória, porque daí quando você jogar água, aquilo ali vai ser diluído e aquele pH vai se modificar porque você está colocando mais água no sistema, meu anjo. Então aquele pH 8 muito provavelmente vai baixar quando você for usar o sabonete. Então por quê? Porque é um produto de higiene, é um produto de água, é um produto que você usa com água, é um produto que você não deixa em contato com a pele por mais do que 2 minutos, tá? É diferente de você aplicar um produto que tem um pH muito diferente, que vai ter uma concentração de diferenças aqui na questão de ácido base de 100 mil vezes com a tua pele por um longo período. Entendeu onde eu quero chegar? Então esse é o problema que a Vanessa traz lá no vídeo, você usar ele como primer, o leite de magnésia. Só que aí muitas pessoas, como eu falei no começo do vídeo, falaram assim, e se usar o leite de magnésia como um desodorante? Vamos começar com as diferenças entre desodorante e antitranspirante. Desodorante é para não dar cheiro e antitranspirante é para você não transpirar. São coisas que são diferentes, mas são complementares quando a gente vai pensar na fisiologia do cheiro da pessoa ali, né? E assim, posso fazer um vídeo de alumínio depois? Não vou fazer agora, porque se eu for fazer eu tenho que bater com vontade para falar de alumínio. Então eu vou precisar aqui de um vídeo de 20 minutos. O alumínio, ele é um antitranspirante, então ele bloqueia superficialmente a ação das glândulas sudoríparas. Já o leite de magnésia, ele vai mexer com ação desodorante. Você pode continuar ali usando o leite de magnésia, você não vai parar de transpirar, gente. Basicamente, o que o leite de magnésia faz para ter essa ação desodorante, que sim, vai ter, ele vai alcalinizar, então ele vai deixar mais básica aquele local ali. Deixando mais básico, muitas das bactérias que estão relacionadas com o cheiro não vão se desenvolver, porque elas precisam de um meio mais ácido também, por isso que a nossa pele ela é boa, ela é ligeiramente ácida. Um pH alcalino também pode neutralizar alguns ácidos graxos que estão ali envolvidos nessa situação da formação do cheiro. Só que assim, longo prazo, mesma questão que a gente pode ter, é um pH muito alto, tudo mais, ele vai ser efetivo? Vai ser, lógico, muito mais pela ação do pH aqui. Mas o que eu posso falar para vocês é que se você usa, você pode experimentar isso a longo prazo, queimação, alguma coisa nesse sentido ali, algum tipo de dermatite, pode acontecer. Muitas vezes não acontece tanto na axila quanto acontece no rosto, porque a gente transpira bastante nas axilas. E aí você dilui um pouco. E aí como você dilui, esse pH já não vai tanto para o alto como no rosto, entende? E aí o ponto para mim aqui é uma chave que eu sempre falo como um farmacêutico. Vocês querem fazer, que eu sei que vocês vão fazer, né? Mesmo falando que não é adequado para isso, usado para questões digestórias, é um pouco diferente. Então você quer fazer na tua casa? Dilui, tá? Não usa ele direto assim, tanto, ou dilui um pouco. Testa dessa forma. Eu recomendo fazer isso? Não recomendo, mas assim, a gente tem que trabalhar também com redução de danos, então para que você tenha menos problemas de efeitos colaterais, efeitos indesejados, eu falo para você fazer isso. É isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso. Pergunta que vocês querem que eu passe com dor de cabeça fazendo um vídeo sobre alumínio, mas assim, no meu Instagram já tem lá um fixado sobre alumínios.
E é cansativo, é bem cansativo falar sobre alumínio, que aí as pessoas vêm com a função assim, ai, nossa, mas eu uso essa pedra aqui que nada mais é do que um tipo de alumínio. Complicado, tá na internet no século XXI, viu? Complicado. Complicado ser cientista, tá na internet não, ser cientista.